De volta com o Manhã no Ar, agora são 6h07. Muito obrigada pela sua companhia. Você que está acompanhando o programa através do nosso aplicativo A Crítica Play ou que pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. É muito simples, ó. Vai ali no Facebook do Manhã no Ar, deixa seu recadinho que eu estou esperando por você. E lembrando que hoje é um dia de você conseguir emprego, você que é da área de enfermagem. Isso porque são 250 vagas disponíveis nos Cines e 200 são só para a área de saúde, contratação imediata de enfermeiros. Se prepare, leve o seu currículo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes dessas vagas disponíveis. Também temos assuntos da área policial. Você vai ver que nesse fim de semana, um pai denunciou a mãe de seu filho por agressão. De acordo com as informações policiais, essa mulher lá no Francisca Mendes, na Zona Norte, chegou embriagada e chutou a cara da criança. Também teria ferido esse menino com uma faca. O pai, assim que soube da situação, acionou a polícia, que apreendeu em flagrante por lesão corporal. Isso aconteceu na Zona Norte da cidade e a gente vai trazer os detalhes para você também daqui a pouquinho, ainda ao longo dessa edição, nos nossos casos da área policial. E no sábado foram oferecidos vários serviços gratuitos na Arena da Amazônia. A ação fez parte do Dia C, que incentiva o voluntariado. Mais de 700 pessoas separaram algumas horas do fim de semana para ajudar. Foram oferecidos serviços gratuitos de consultoria jurídica, emissão de documentos e atendimentos médicos. Aí sempre eu faço os exames, fiz exame de rotina, coração que a gente faz. Aproveitei para vir para cá para fazer esses exames. A ação na Arena da Amazônia reuniu milhares de pessoas que buscavam resolver pendências difíceis de serem resolvidas em um só lugar. É mais prático aqui porque, na verdade, quando você vai a um órgão, eles te dão um prazo muito maior, né? E assim, você é destinado a vários outros lugares. Aqui não, aqui já dá para fazer tudo junto. Quem passou pelo local também recebeu informações sobre como prevenir as doenças mais comuns na região amazônica. Nós estamos aqui com cerca de 25 profissionais prestando informações que vão desde vigilância da qualidade da água, malária, dengue, zika, chikungunya, uma ampla gama de assuntos relacionados à prevenção que estão sendo abordados nesse evento. O Dia C de Cooperar aconteceu em todo o país e já é realizado há 7 anos. Nós esperamos atingir 20 mil pessoas, oferecendo dignidade, respeito. Aqui nós temos essas pessoas que vêm para cá porque precisam de um atendimento médico, de uma orientação jurídica, de um lazer, de um trabalho como esse que dignifica, como um corte de cabelo. São coisas simples. As instituições que participaram são cooperativas de diversos ramos de atividade. O Dia de Cooperar ele ocorre na comunidade na qual a cooperativa está inserida. Então tem vários projetos, mas aí o projeto é divulgado na comunidade. Esse hoje é a junção de todos os projetos e é uma celebração, né? Então os outros projetos são mais pontuais dentro da comunidade. O Ricardo é barbeiro profissional. Mesmo o sábado sendo um dos dias mais lucrativos para a profissão, ele decidiu vir para o Dia C cortar cabelo de graça e garante que foi a melhor escolha. Eu acredito que isso é o amor ao próximo, entendeu? Poder tirar um dia, doar um dia para a comunidade, um dia onde eles vão vir, já cortei 3 cabelos, e um senhor me abraça, poxa cara, obrigado, Deus te abençoe e tal. Pô, isso daí não tem preço, entendeu? Não tem valor nenhum que pague. E a gente vai falar agora de um alerta. Segundo o INCA, até o fim do ano, cerca de 300 pessoas devem ser diagnosticadas com câncer de pescoço e de cabeça. São doenças graves, silenciosas, mas que podem ser evitadas apenas com mudanças de hábitos. O câncer de tireoide é um dos que mais cresce no mundo, principalmente entre as mulheres. Uma das teorias investigadas pelos cientistas é a possibilidade da doença estar relacionada ao vírus do HPV. É uma doença silenciosa, mas que pode ser diagnosticada com exames periódicos e visitas regulares ao médico. Olha, o cuidado na realidade é a paciente que sempre vai no ginecologista, os ginecologistas estão pedindo esses ultrassons de tireoide. E assim a gente já sabe logo no começo se você tem um nódulo ou não tem nódulo. Esse aumento mundial que está tendo do câncer de tireoide, ele está muito ligado a exatamente isso. Estão sendo feitos mais exames e aí, graças a Deus, a gente consegue pegar nódulos pequenos e hoje em dia, os cânceres que a gente consegue pegar, eles estão muito menores do que a gente pegava antigamente.
O Instituto Nacional do Câncer estima que todos os anos são diagnosticados no Brasil mais de 640 mil novos casos de cânceres. Desses, cerca de 43 mil são na região da cabeça e do pescoço. Aqui no Amazonas, estima-se que em 2019, quase 300 pessoas devem receber o diagnóstico dos 3 tipos mais comuns dessa região do corpo: tireoide, boca e laringe. Pode parecer pouco, mas de acordo com especialistas, os dados são preocupantes. Que estão muito ligados ao hábito de fumar e o hábito de beber. Então, são cânceres que você pode evitar completamente, excetuando-se o câncer de tireoide, que não tem ligação com esses fatores externos, mas que também pode ser prevenido com a pessoa indo fazer a prevenção com ultrassom. De acordo com o coordenador regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, é também preciso ficar atento aos sinais que o corpo dá. No caso de câncer na garganta, os sintomas podem ser persistentes e alertam para o problema. Quem fuma e bebe aumenta em 20 vezes a possibilidade de ter um câncer. Então, isso um potencializa o outro. Isso aqui não vai ser por causa de 1 ano, por causa de 2 anos, mas ao redor da sua vida, as alterações que você vai ter. Porque o que acontece? A garganta e a boca, eles vão ter que se adaptar ao aumento da temperatura por causa do cigarro ou a alteração ácida por causa do vinho ou da cerveja, por causa da bebida alcoólica. E eles vão mudar, aquelas células que estavam ali, elas não aguentam isso daí. Então, elas mudam e nessa mutação pode ser uma hora que dê um clique. E essa célulazinha, que era uma célula normal, vira um câncer. E aí ele vai se desenvolvendo. Além disso, de uma maneira geral, todos os tipos de câncer têm uma chance melhor de cura quando há o diagnóstico precoce. Então, se deixar para depois... Se deixar para depois, aí o índice de cura diminui bastante, porque os tumores eles já não ficam só localizados, eles podem acometer outros órgãos e os tratamentos são mais extensos. Os tratamentos, principalmente na área de cabeça e pescoço, são tratamentos mutilantes, que têm sequelas estéticas e funcionais para o paciente, em que a reabilitação ela é muito longa e sofrida. E a carteira de identidade é um dos documentos mais importantes do cidadão e que não tem prazo de validade. Quem precisa fazer algum tipo de alteração pode procurar os PACs da cidade, que agora oferecem um serviço de modo itinerante nos bairros. O documento é indispensável para a identificação de qualquer indivíduo e, conforme um decreto de 2018, o RG não possui prazo de validade, salvo apenas nas seguintes ocasiões: alterações de dados, danos de conservação, alterações nas características físicas do titular, mudança de assinatura ou se apresentar dúvidas na autenticidade. O documento pode ser feito em qualquer unidade de pronto atendimento ao cidadão, o PAC, mas agora também pode ser feito em outros lugares através de ofício. Para dar mais celeridade aos atendimentos, a Sejusc criou o PAC em Movimento. O programa já atendeu mais de 12 municípios e 25 mil pessoas nos 6 primeiros meses do ano. Nosso objetivo é ir com esse serviço de RG, serviço de certidão de nascimento, de encontro com a população do interior e da periferia. Para emitir a primeira via, é necessário certidão de nascimento ou casamento, 3 fotos 3x4 e comprovante de residência. Menores de 18 anos devem estar na presença dos responsáveis para a solicitação. Eliane Soares aproveitou a oportunidade para emitir a segunda via do RG. Eu moro no Jorge Teixeira, mas eu achei bacana, né? Porque eu não tive que enfrentar, sair de madrugada para ir para os CRAS, né? Que demora também. Além do RG, a ação também faz emissão de certidão de nascimento e carteira de trabalho. As próximas ações estão programadas para o interior. Ações previstas para Nova Olinda do Norte, nós temos ações previstas novamente para a periferia de São Gabriel da Cachoeira. Nós vamos atender a comunidade indígena Pari Cachoeira e Auaretê. Vamos para Altazes também. Então já temos uma busca muito grande para o interior, né, para levar esse serviço para o interior. E uma criança de apenas 4 anos foi arrastada por um ônibus da linha 560 na Avenida Epaminondas, no centro de Manaus. O menino ficou preso na porta. O motorista foi afastado da função. Testemunhas que presenciaram
relataram que a criança de 4 anos estava acompanhada da mãe, uma mulher que não teve o nome revelado. Os dois estavam na linha 560 da empresa Elcatur, se preparando para desembarcar desse veículo naquela parada de ônibus. No momento que isso aconteceu, a mãe conseguiu sair, mas a criança de 4 anos ficou presa na porta de trás. O motorista não teria percebido essa situação e acabou arrastando essa vítima cerca de 5 metros aqui na Avenida Epaminondas. Os comerciantes desta área da cidade começaram a gritar, exigindo que o motorista parasse o veículo imediatamente. Assim que ele percebeu, abriu a porta de trás e a criança foi retirada. Os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados para atender essa ocorrência. De acordo com os PMs, o motorista fugiu e não prestou socorro para a vítima. Chegou ao local, o motorista do ônibus já tinha saído do local. Os populares informaram que ele, ao fechar a porta do ônibus, o pé da criança acabou sendo travado na porta e sendo arrastado por alguns metros. Não se sabe ao certo se ele fez propositalmente ou se foi um acidente. A gente espera que realmente tenha sido um acidente. A criança estava no chão, já estava recebendo o apoio do SAMU. A mãe estava desesperada por conta do filho estar naquela situação. E a cena é uma cena boa de se ver. A criança de 4 anos bateu a cabeça e sofreu alguns ferimentos. Ela foi socorrida pela mãe e, através de uma ambulância do SAMU, foi encaminhada para o pronto-socorro Joãozinho, que fica na zona leste da cidade. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde. Em nota, a gestão de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, assim que tomou conhecimento do caso, identificou o motorista e já afastou de suas funções até o término da apuração desse incidente com a criança de 4 anos. E no bairro Armando Mendes, um homem morreu e outro ficou ferido. Eles se envolveram em um acidente com um micro-ônibus. A vítima que morreu foi arrastada pelo veículo. Segundo informações de testemunhas, o micro-ônibus vinha dessa via enquanto a motocicleta vinha aqui na via principal. Foi nesse momento que a motocicleta acabou passando em alta velocidade, o micro-ônibus colidiu e o veículo foi parar alguns metros depois do local do acidente. A polícia militar foi acionada alguns minutos depois dessa colisão e assim que chegou no local já encontrou as 2 vítimas da motocicleta caídas no chão. Uma delas, identificada como Fábio Matsui, de 23 anos, morreu aqui mesmo no local. Já a outra vítima, identificada como Joab Mendes, também de 23 anos, foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, que fica aqui nas proximidades da zona leste da capital. Por volta das 4 da manhã, foi acionada via gigante nosso despachante e informou que tinha 2 indivíduos que colidiu com o ônibus, com a moto e colidiu com o ônibus. Chegando no local, foi encontrado os 2 indivíduos já ao chão. Um já veio a óbito e o outro foi atendido pelo SAMU e encaminhado para o hospital João Lúcio. O condutor do micro-ônibus permaneceu no local? Como é que foi toda essa situação? Permaneceu no local, prestou socorro, apoiou lá e foi conduzido para o 14º DIP para fazer os procedimentos. E o que de fato aconteceu nesse acidente? Como é que foi esse acidente? O condutor o condutor do micro-ônibus relatou que ele não percebeu a presença dos motociclistas porque estava com o farol desligado, foi a versão dele. E aí ocasionou esse fato também porque ele estava sem capacete, E chegou a hora de ir ao vivo lá para a Rádio FM O Dia. Vem comigo conversar com o Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Vamos conversar com ele, portanto. Olá, Emanuel, muito bom dia. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia para quem te acompanha aí na TV A Crítica. Quem acompanha o Manhã no Ar e também a rádio diariamente, ouviu a gente falar sobre a questão de professores não irem às aulas, alunos não irem às aulas, e o próprio sindicato denunciar uma possibilidade de boicote. E nesse fim de semana, o Ministério Público constatou de fato que no sábado estavam faltando professores nas salas, Exatamente. O Ministério Público fez uma visita a uma escola de educação de jovens e adultos,
Uma visita não, uma vistoria justamente por conta da provocação feita pelo sindicato dos professores, o Sintean. O sindicato denunciou então que o calendário programado pela SEDUC para reposição das aulas que não foram dadas em função da greve que ocorreram agora entre os meses de abril e maio. Então, a denúncia feita pelo Sintean para o Ministério Público é de que este calendário não estava sendo cumprido. O Ministério Público, então, assumiu aí a fiscalização, montou um outro planejamento de visita a essas instituições junto à SEDUC, mas faz isso de forma aleatória. E na fiscalização que ocorreu no sábado passado, justamente por ser um dia letivo e um dos dias que estariam dentro desta programação de reposição das aulas, na escola onde deveriam ter 33 professores, apenas 21 estavam em sala de aula. Ou seja, um pouquinho mais de 1/3 de todos os professores que atuam nessa escola não estavam lá. A justificativa apresentada é que alguns desses professores estão de licença, mas em relação aos outros, a gestão, a secretaria da escola não soube informar, e em relação aos nomes deles, inclusive, ele diz que a SEDUC disseram aos membros do Ministério Público que a SEDUC irá fornecer os nomes depois por meio documental. O fato é que 1/3 dos professores desta escola, vistoriada no sábado passado, não estavam em sala de aula. Um outro agravante, sobretudo nos casos da educação de jovens e adultos, é a pouca participação dos alunos, o que também foi verificado pelos membros do Ministério Público durante essa vistoria, viu, Adriane Diniz? Problema, né? Porque no caso dos alunos é um prejuízo a si próprio, né? Quando ele deixa de ir à escola e deixa de fazer essa reposição. Agora, de nada adianta também o aluno se organizar para estar na escola se não vai ter professor quando ele chegar por lá. Essas aulas são necessárias porque foram mais de 40 dias de greve dos professores aqui no Amazonas, né, contando capital com o interior do estado. E o calendário foi definido pela própria categoria de reposição de aulas, junto com o sindicato. E esse calendário previa aí aulas aos sábados, alguns feriados, né, e também nos períodos de ponto facultativo para compensar esses dias letivos que foram perdidos. E a lei obriga a ter são 200 dias letivos, se eu não me engano, obriga que se tenha esses dias para você poder concluir o ano. Então, os professores não tiveram desconto nenhum durante os 40 dias de greve, mas se não continuarem indo, é muito provável que isso aconteça, né? Leva a falta. E, Adriane, cá entre nós, a gente sabe que toda vez que já foram programadas essas reposições, sempre há esse tipo de coisa, né? Às vezes a negociação com a turma, vamos fazer um trabalho de casa, ou o professor que falha, ou os alunos também que não comparecem, é sempre um transtorno. E essa obrigação legal do cumprimento da carga horária do ano letivo não é à toa, é porque o aluno precisa ser exposto minimamente a essa quantidade de tempo, ao conteúdo que ele precisa ver a cada ano, a cada nível de estudo que ele esteja executando, justamente para se preparar. Então, é uma questão legal que tem relação com a preparação deste educando, deste estudante. É a responsabilidade e, Adriane, o Ministério Público vai continuar fazendo essas vistorias e a gente certamente deverá ter mais notícias sobre isso por aqui. Vai dar em alguma coisa, né? Afinal de contas, ainda tem bastante dia para ser reposto até o fim do ano e a gente vai continuar acompanhando. Agora, Manuel, eu queria falar com você sobre a CPI da gasolina. Hoje o jornal A Crítica traz a reportagem de Val Lima, que diz que o prazo está acabando, né? Já vai acabar agora o encerramento dos trabalhos de investigação da CPI. Agora tem um detalhe, ninguém foi ouvido pela comissão até agora? Olha só, o que diz a presidente da Câmara é que eles vão ser ouvidos, que todo mundo será ouvido e o que acontece agora são fiscalizações em loco, segundo a deputada Joana Dark aí, que é a presidente desta comissão, que ainda estão ocorrendo essas fiscalizações em locos, que há um avanço em relação à CPI e a gente lembra, né, Adriane, que já houve outras CPIs para investigar este caso, lá em 99 e também em 2010, e estas
medidas não resultaram em grandes avanços. A denúncia era a mesma, né? A suspeição de formação de cartel entre donos e representantes de postos de combustíveis desta cadeia, justamente porque há uma similaridade. A suspeição vem pela similaridade dos preços. Nós estamos, por exemplo, em um período em que a gasolina teve duas reduções no preço nas refinarias, anunciados pela Petrobras, inclusive, e a suspeição é que esses valores não chegaram até as bombas de combustíveis e o motorista continua pagando aquele valor. A gente sabe que existe uma lei de mercado, o preço não é tabelado, não existe uma tabela, o governo não pode colocar um teto para o preço, né? O mercado se autorregula nesse sentido, mas o que não pode haver é justamente a combinação entre eles. Precisa ser o livre comércio, o livre mercado, para que o consumidor tenha, assim, a possibilidade de escolher o posto de combustível onde ele queira abastecer, porque o preço é mais barato, para que haja isso. Então, essa suspeição é o que se investiga na CPI e até agora, Adriane Diniz, nada. Agora, olha só, eu estou olhando aqui a declaração da presidente da comissão, né, da Joana Dark, da deputada, e ela disse o seguinte, que convocou alguns donos de postos e também representantes de distribuidoras. E eles estão se recusando a ir até a Assembleia prestar esses esclarecimentos, que ela já está estudando, inclusive, a possibilidade de fazer aquela condução coercitiva, que é quando você é convidado e não vai, aí você é intimado, tem que ir, de fato, até o local. A equipe do Jornal A Crítica conversou com o procurador da Assembleia Legislativa, o Vander Góes, que trabalha há 1000 anos ali na Assembleia, conhece como ninguém aquele local e também essas questões burocráticas e jurídicas. E ele disse que, ao longo das CPIs que ele acompanhou, nunca tinha visto algo desse tipo, né? De se recusar, de fato, a ir até a Assembleia Legislativa. E a CPI, para quem não entende muito bem o que de fato é uma investigação que é feita de uma forma inicial, ela não é terminativa, ela não vai chegar a uma punição. Ela vai levantar dados que vão ser passados para o Ministério Público, para a Polícia Civil, para aí, com base nisso, definir o que vai ser feito. E tem um custo alto, né? Tem um custo alto, em torno de R$250 mil para fazer essa investigação. E se for para o interior do estado, com as nossas distâncias aqui, é muito mais caro ainda pagar a viagem de todo mundo. E se for só para gastar dinheiro e não conseguir nem ouvir as pessoas, não faz sentido nenhum a gente ter uma CPI para investigar o cartel e a possibilidade de cartel, e o nosso bolso está sentindo todos os dias, né? Porque a gente paga a CPI e paga a gasolina muito alta, que até agora não teve nada de redução. A gente paga o funcionamento da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para nos representar, Adriane Diniz, e quando alguém se recusa a atender um convite ou uma convocação dos parlamentares, está se recusando a atender a própria sociedade, porque eles estão lá para fazer a fiscalização e a CPI é uma forma de fiscalizar pelo interesse de todos nós. Estão representando o interesse da nossa sociedade e ninguém está acima da sociedade, ninguém pode estar acima disso. Então não se trata de desrespeitar aos deputados, de desrespeitar o presidente da comissão aqui, se trata de atender a uma convocação de representantes de uma instituição paga por todos nós, justamente para defender os nossos direitos, Adriane Diniz. Olha, o Geraldo Dantas, que é o presidente do Sindicato dos Combustíveis aqui no Amazonas, ele disse que o sindicato não recebeu nenhuma convocação. Então, estão várias informações desencontradas no meio de toda essa história. E, diferentemente da questão da investigação de CPI, né, está tramitando de forma paralela, órgãos de defesa do consumidor estão tentando reduzir à força o preço do combustível aqui no Amazonas. Nós já tivemos 2 reduções nas refinarias e essas reduções não chegaram para a gente, já faz mais de um mês da primeira, e até agora a gente está nessa expectativa. Eles entraram na justiça com uma ação civil pública e a gente está tentando aí, eles estão tentando e a gente está torcendo para que alguma coisa de efetiva se resulte no meio de tudo isso, né? Para que não aumente de novo e a gente não perceba nenhuma redução, né? Exatamente, e aumenta e todo esse esforço vai por água abaixo. Muito obrigada, Emanuel, por sua participação. Por nada, Adriane Diniz, bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá, ótimo dia para você. E por aqui a gente vai falar de emprego.
E muito emprego, porque são mais de 200 vagas disponíveis para as pessoas que estão em busca de uma oportunidade. E muitas dessas vagas são para as pessoas formadas em enfermagem. 200 vagas de emprego disponíveis no Cine Amazonas. A Juliana Silva está ao vivo lá no Cine e é para lá que a gente vai conversar com ela agora. Olá, Juliana, muito bom dia para você. Contar para a gente como é que está a movimentação por aí e também como é que faz para concorrer a uma dessas vagas. Olá, Adriane, bom dia para você que está nos assistindo. Olha, realmente daqui a pouquinho a gente vai mostrar a movimentação, mas para concorrer às vagas tanto no Cine Manaus como no Cine Amazonas, é preciso ter todos os documentos em mãos e atualizados. São aqueles documentos que a gente sempre fala aqui para vocês, né? Comprovante de residência, RG, CPF, certidão de nascimento, tudo bem atualizado, todos os diplomas que você tiver, né, de ensino médio, técnico, também de ensino superior, é preciso ter tudo isso em mãos. Os homens têm que estar atentos aí para o certificado de reservista. E a gente começa falando sobre as vagas do Cine Manaus. Ao total são 32 e elas estão disponíveis no site que vai aparecer aqui no seu vídeo, que é o centep.manaus.am.gov.br. Todas as vagas estão nesse site, você pode pesquisar o regulamento, como é que faz para preenchê-las e quais são elas. Ou então você pode ir lá na sede do Cine Manaus, que fica localizada na Constantino Neri, no bairro São Geraldo, e tem também lá no Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova. Então essas aí são as informações do Cine Manaus, que abre logo mais a partir das 8 horas da manhã e vai até às 14 horas. Então é importante as pessoas irem visitar o site ou então nas duas unidades que eu falei para vocês, na Constantino Neri ou então na Cidade Nova. Agora, falando sobre o Cine Amazonas, que inclusive nós estamos aqui na frente, tem bastante vaga também, viu? São 17 vagas para PCDs e 209 vagas para não PCDs. É isso mesmo, 209 vagas e a gente vai colocar aqui a arte na tela para você já tirar a foto, acompanhar direitinho quais são as vagas que você pode se candidatar e estar concorrendo nessa segunda-feira, viu? Vagas disponíveis no Cine para não PCDs. De enfermeiros, são 200 vagas. Olha aí, oficial de manutenção, 2 vagas, auxiliar de limpeza, 6 vagas, cozinheiro industrial, são aí essas vagas que você está vendo, acompanhando aí no seu vídeo. E tem também as vagas para PCDs. Você que é PCD, faz parte desse grupo, também está incluso aí no mercado de trabalho e essas são as vagas que vão aparecer agora no seu vídeo. Repositor tem 2 vagas, auxiliar de limpeza são 10 vagas, estoquista também está aberto vagas, lavador de veículos e tem também auxiliar administrativo. O Cine Amazonas ele já começa a distribuir senhas a partir das 7 horas da manhã. E ele abre as portas a partir das 8 horas e funciona até às 17 horas. Os documentos são os mesmos lá para o Cine Manaus também, viu? RG, CPF, comprovante de residência, todos os documentos que a gente já sabe comumente quando a gente fala sobre vagas. Mas agora a gente vai mostrar, a gente falou que são 200 vagas aí para enfermeiro e olha só como é que está a fila. Por aqui são muitas pessoas que estão hoje aqui na frente do Cine Amazonas, na Avenida Djalma Batista, como você está vendo, todas elas vêm buscar aqui essas vagas. A gente vai conversar aqui com umas moças. Vocês chegaram aqui que horas? 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Todas vocês aqui, a maioria, né? É, maioria. Vocês vieram concorrer à vaga de enfermeiro, é isso? Acho que 200 vagas de enfermeiros. Olha só, tá aí na expectativa. Na expectativa, sim. Estamos aguardando. Se Deus quiser, vai dar certo. Tá precisando mesmo preencher essa vaga. Trouxe o diploma, todos os documentos. Cadê os documentos? A pasta com documentos. Está tudo aí dentro da bolsa? Está tudo atualizado? Sim, tudo atualizado. Só esperando a vaga. Vocês já trabalharam alguma vez na área? Só voluntariamente. Ainda não tivemos a oportunidade, né, de trabalhar carteira assinada.
A gente vai acompanhar um pouquinho mais aqui o final da fila. Na verdade, no final não, pelo menos até a metade. Opa, Domingos, isso. Nosso cinegrafista vai andando aqui, tem um pouquinho de gente. A gente vai se esquivando um pouco. Olha só como que tá aqui a quantidade de pessoas. Nós estamos aqui em frente a uma drogaria. Tá fazendo a volta aqui na esquina da drogaria, como vocês podem ver. Todas essas pessoas estão concorrendo às vagas aí no Cine Amazonas. Todas elas chegaram aí por volta de 4 horas da manhã, tudo para concorrer a essas vagas. Aí mais para lá um pouquinho, tem gente na fila. Estão se organizando aí para logo mais, a partir das 7 horas, são agora 6h42, né, da manhã. Então, daqui a pouquinho, mais ou menos uns 20 minutos, aguardando aí essa espera ansiosa para uma colocação no mercado de trabalho. Viu, Adriane? Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Juliana, pelas informações. A gente também tem imagem aérea, nosso drone está sobrevoando a área para você aí de casa ter uma noção melhor também como está essa fila. Já é grande agora e para quem não, só para localizar, o Cine Amazonas ele fica bem próximo ao Amazonas Shopping, ali na Avenida João Batista. E aí olha a quantidade de pessoas, já dobrou a esquina, passando ali da drogaria, muita gente concentrada naquela área para tentar conseguir uma dessas vagas de emprego. Tem 17 vagas normais fora dessa área de saúde, né? Então, para você que é enfermeiro, a gente teve agora um rompimento de contrato com várias cooperativas, então é muito provável que esses enfermeiros possam trabalhar, inclusive na rede pública, prestando serviço terceirizado. Enfim, são 200 vagas para contratação imediata. Se você tem formação na área, procure hoje, agora mesmo, para conseguir ainda ser atendido nessa manhã. Esse Cine que funciona aí na Avenida João Batista, na Galeria Mais, bem pertinho do shopping, do Amazonas Shopping. Lá você vai ter a oportunidade de pelo menos passar por uma entrevista, né? Entregar o seu currículo, de fazer o seu cadastro atualizado e de repente conseguir uma dessas vagas, porque elas são de contratação emergencial. Muito obrigada, Juliana, pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente vai falar dos casos da área policial, porque um homem de 22 anos foi preso pelo crime de latrocínio. O caso foi em Tabatinga, no interior do Amazonas. Segundo a polícia, a vítima e o suspeito tinham um relacionamento amoroso. A prisão de Moisés da Silva foi decretada pela Justiça. Ele é apontado como o autor de um latrocínio, que é o roubo que tem como consequência a morte e que vitimou um homem de 47 anos, que inclusive era funcionário de um mercadinho nesse município. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, o crime ocorreu na madrugada do dia 25 de junho, dentro da casa dessa vítima. Na manhã seguinte, depois do crime, o funcionário não apareceu para trabalhar e o proprietário do mercadinho achou essa situação estranha. Por isso, mandou um outro funcionário ir até a casa desse homem de 47 anos para verificar se estava tudo bem. Assim que esse funcionário chegou na residência da vítima, já a encontrou caída no chão, com os pés e as mãos amarrados, já morta ali mesmo naquele local. Foi então acionada a Polícia Militar e também a Polícia Civil, que deram início às investigações. O local, inclusive, não tinha sinais de arrombamento, o que mostrou para a Polícia Civil que a pessoa que praticou esse crime provavelmente era alguém que tinha acesso à residência. Além disso, foram subtraídos dessa residência vários objetos pessoais da vítima, assim como os cartões de crédito. Depois de alguns dias de investigações, a polícia conseguiu de fato concluir que o suspeito era o Moisés, de 22 anos. Isso porque ele teria um relacionamento homoafetivo com essa vítima. E a vítima, o homem de 47 anos, teria se negado a continuar dando dinheiro para esse suspeito. Isso teria sido motivo suficiente para que ele roubasse e depois matasse essa vítima. Além disso, a Polícia Civil teve acesso a imagens internas de um banco em que esse suspeito foi, dias depois do crime, sacar um dinheiro na conta dessa vítima. Esse caso ainda deve continuar sendo investigado para tentar identificar se outras pessoas participaram desse crime. E ainda no interior do estado, um homem de 29 anos foi assassinado a tiros em Parintins. De acordo com a polícia, a vítima é detento do regime semiaberto e tinha envolvimento numa rebelião na cadeia do município.
A vítima, Antônio Pereira Bilber, de 29 anos de idade, conhecido como Pretinho, estava aqui próximo dessa esquina, de acordo com testemunhas, quando chegaram dois homens em uma motocicleta modelo Bros cor preta e efetuaram vários disparos contra ele. Segundo a polícia, a perícia constatou que a vítima sofreu 5 perfurações ocasionadas por disparos de arma de fogo calibre 38 e acredita que o assassinato tenha sido um acerto de contas. A autoria do crime ainda não foi identificada. Antônio Bilber cumpria a pena no regime semiaberto por tráfico de drogas e foi apontado como um dos líderes da última rebelião que teve no presídio de Parintins em 2014, onde o detento morreu decapitado. O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia Interativa de Polícia. E presta atenção nesse caso que a gente mostra agora. Uma discussão por um motivo fútil terminou em homicídio. O desentendimento começou durante uma partida de sinuca. A vítima é Igor da Silva Azevedo. Ele é filho de um empresário, dono de uma lanchonete conhecida aqui na capital. O crime ocorreu no Jorge Teixeira. Segundo informações passadas pelos policiais da 30ª SICOM, o jovem estaria jogando sinuca em um bar, mas apostando dinheiro com outros colegas quando teria iniciado uma discussão. Ainda não se sabe ao certo o que teria levado o início desse desentendimento durante a partida de sinuca, mas o que testemunhas afirmaram aos policiais que atenderam a ocorrência, um dos integrantes dessa partida, identificado apenas como Zezinho da Lotação, ele teria ficado bastante alterado com esse desentendimento entre os colegas. Em seguida, ele teria saído do bar e em direção ao veículo que estava utilizando, um carro Gol de cor preta. Em seguida, esse suspeito teria voltado ao estabelecimento e efetuado 6 disparos contra o Igor. Em seguida, ele fugiu e não deixou pistas. Igor da Silva Azevedo ainda chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu. Agora o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A vítima, Igor, foi alvejado com 6 disparos de arma de fogo. 4 na região do abdômen, 2 no tórax, no braço também. Infelizmente ele não resistiu, veio a óbito. E o que nós apuramos, o que foi passado por testemunha, é que houve uma discussão durante uma partida de sinuca. O acusado, ele saiu do local e quando voltou, já voltou com esse objetivo, de atirar e de acabar com a vida desse cidadão. O suspeito fugiu, ele foi identificado apenas como Zezinho da Lotação, e ele já tinha passagem pela polícia. Ele é conhecido da área dos policiais militares da 30ª SICOM, ele ainda não foi localizado, mas muito em breve será sim localizado e será com certeza preso. E quem tiver alguma informação que ajude a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros a investigar o caso, pode ligar para o telefone 992-29-6208. 992-29-6208. Não precisa se identificar, você pode ligar também para o telefone 181. E um vendedor foi encontrado morto no quintal da casa onde morava no conjunto Francisca Mendes, na zona norte de Manaus. De acordo com informações da polícia, a vítima foi assassinada com golpes de terçado. Quem vai trazer os detalhes desse caso para a gente é a Tamires Cler, que já está ao vivo. Olá, Tamires, muito bom dia para você. Conta para a gente, já se tem pistas de quem poderia ter cometido esse crime? Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Ainda não, a polícia ainda busca saber realmente quem poderia ter cometido esse crime, que chamou muita atenção ali, porque foi um golpe bem certeiro ali na cabeça dele. Então foi um crime violento. E aí, como você disse, ele morava ali no bairro Francisca Mendes, ele era carioca, ele estava aqui em Manaus há pouco tempo, apenas 3 meses, tinha separado da esposa, veio para
Manaus para morar e morava aqui sozinho nessa casa lá nesse bairro. Aí ele foi encontrado por volta das 11 horas da manhã pela tia dele, que ele estava no quintal da casa, mas dentro da casa, de acordo ainda com as informações da tia, tinha alguns indícios de que outra pessoa estaria com ele lá e tendo relações sexuais, porque havia preservativos pelo chão, havia também roupas íntimas ali, espalhadas também pela casa, também tinha uma camisa dele meio que jogada, então havia indícios, de acordo com a tia, de que outra pessoa estaria lá com ele. Bom, mas aí a gente realmente não tem ainda informação de quem pode ter cometido esse crime. Foi um crime realmente que chamou muita atenção e aí a gente aguarda, né, para saber o desdobramento, para saber se a polícia vai encontrar essa pessoa que cometeu. Quem está investigando é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Agora, Adriane, tem um outro caso também que eu gostaria de comentar aqui com vocês. Também aconteceu no domingo, só que foi de madrugada. Por volta das 2 horas da manhã, aconteceu um tiroteio lá no bairro Cidade Nova e os policiais foram chamados para lá. Quando os policiais chegaram lá, um dos dois envolvidos, né, nesse tiroteio, de acordo com testemunhas, ele estava lá jogado no chão. Ele já tinha morrido, já estava bem ferido, desculpa, ele não tinha morrido, ele foi levado para o hospital mais tarde, mas quando a polícia chegou, ainda conseguiu avistar um outro suspeito. Esse suspeito saiu correndo para uma área de mata e aí os policiais correram atrás dele. De acordo com a versão da polícia, houve uma troca de tiros que foi iniciada por esse suspeito. E aí os policiais revidaram também, se defenderam ali, começaram a atirar e esse rapaz também acabou sendo atingido. Os dois foram levados para o hospital e acabaram morrendo por volta das 5 horas da manhã mesmo. Só um deles foi identificado como Aldenir Santos da Silva de Souza, de 29 anos. A família esteve lá pela manhã, no domingo, por volta das 10 horas da manhã e identificou o corpo. O outro homem, que não foi identificado ainda está lá no hospital Platão Araújo, aguardando identificação. Ele aparenta ter entre 30 e 35 anos, cerca de 1,80 m e tem ainda uma tatuagem de carpa no braço esquerdo. Então, se você conhecer alguém com essas características, é bom dar uma olhada lá no Hospital no Instituto Médico Legal, porque o corpo agora já foi removido, já está lá no Instituto Médico Legal para ser identificado. Então a polícia, inclusive, já apreendeu, né, todo o material que estava com essa dupla. Não se sabe exatamente qual foi o motivo ali da discussão, mas um deles, de acordo com os policiais, tinha uma tornozeleira eletrônica. Esse caso, né, apesar de os dois já estarem ali mortos, já foi encaminhado também para a polícia e a gente aguarda, né, para saber se vai ter algum desdobramento, se vai ter alguma conclusão em relação a esse caso. Adriane. Certo, Tamires, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E ainda nessa edição, você vai acompanhar a informação de um caso em que uma criança de 7 anos foi agredida pela própria mãe. Essa mulher foi presa. Esse caso aconteceu lá no Francisca Mendes, também na zona norte da capital, e foi denunciado pelo pai do garoto, que depois que soube da situação, acionou a polícia. De acordo com os relatos do pai e também repassados pela polícia, né, que registrou a ocorrência, a mãe teria chegado em casa depois de ter bebido, né, embriagada, chutou o rosto desse menino e também teria ferido a criança com uma faca, perdão. E aí, depois de toda essa situação, o pai acabou acionando e ela foi presa em flagrante por lesão corporal. Os detalhes dessa ocorrência eu conto para você daqui a pouquinho. Porque agora a gente vai falar de câmeras de segurança que registraram o momento em que um carro foi furtado no Santa Etelvina. Agora a vítima pede ajuda para recuperar o veículo. O veículo estava bem aqui, ó, nesse local, na garagem do morador aqui do seu Luciano. Sabe como aconteceu? As câmeras de segurança registraram o momento da ação toda, mas antes de nós mostrarmos, eu vou dizer aqui, ó, esse foi o muro que o suspeito saiu. Ele veio aqui como se nada tivesse acontecendo, de mansinho, tinha até um cachorro bem ali na frente da casa dele, só que o cachorro nem agiu, nem latiu.
Em seguida, ele veio de mansinho, chegou aqui, o carro estava bem nesse momento. Ele abriu, gente, com uma facilidade. Agora a gente vai acompanhar essas imagens nas câmeras de segurança. Ele age como se nada tivesse acontecendo. Esse roubo aí aconteceu por volta de 4 horas da madrugada de sábado. A família estava se arrumando para viajar, inclusive o seu Luciano acordou por volta desse horário. Ele abriu a cortina dessa casa, da casa dele, ó. A gente está vendo aqui esse portão. Ele abriu a cortina e ele ainda viu o seu veículo, o veículo aqui na frente. Só que minutos depois, ele veio aqui para a porta e o veículo não estava mais. A gente vai conversar agora com a vítima. Quer dizer que foi um susto, né? Foi por minutos, é isso, Luciano? Minutos, em questão de 12 minutos no máximo. No tempo que eu vi o veículo aqui na porta. Aí eu fui pro banheiro escovar o dente. Quando eu retornei para me embarcar as coisas, o carro já não estava mais. Agora, gente, uma situação que chama a atenção é que o seu Luciano, ele ia viajar na madrugada de sábado, ele emprestou esse veículo da irmã. Né? Foi isso. Ele emprestou e disse que ia fazer essa viagem. Quer dizer que o veículo não é nem seu, né, Luciano? Como é que tá aí o coração? Não, é meio abalado um pouquinho, né? Porque quando é seu já é totalmente diferente. Né? Agora quando de outra pessoa que você tem que prestar informação, aí fica mais difícil, né? Mas, que Deus quiser, aí para você tentar encontrar meu carro. Por isso que o Luciano chamou nossa equipe de reportagem, porque ele tem esperança, né, de encontrar o veículo e conta bastante agora, né, Luciano, com a ajuda da população. Qual que é a placa, o modelo do veículo, Luciano? É um Gol branco, a placa é JXM 9740, de 2 portas. Ele tem o teto preto em cima, preto e todo branquinho. Qual o telefone que você deixa para contato? 9328-4608. Pode repetir novamente? 9328-4608. E o homem suspeito de assaltar uma mulher quando ela saía da igreja foi agredido pela população. Esse crime foi lá em Manacapuru. Uma senhora de 59 anos voltava da igreja na companhia do filho quando foi abordada na altura da rua Coronel Madeira, centro de Manacapuru, por um homem que disse para ela perdeu. Perdeu, ameaçou ela e tomou de assalto a sua bolsa. Em seguida, saiu correndo. O filho da vítima, assustado com aquela situação, começou a correr atrás do homem, que varou em um beco e saiu na rua Regina Fernandes, próximo ao Parque do Ingá. Continuou correndo. Essa movimentação e os gritos da senhora e também do jovem chamaram a atenção de outras pessoas que passaram a perseguir esse homem, que foi pego próximo a uma escola estadual. Lá, os moradores pegaram ele e o agrediram com pernamancas, chutes, murros e até com sandalhadas. Bom, esse homem foi entregue para policiais militares e trazido aqui para a delegacia do município de Manacapuru. Ele foi identificado como Rogério Lima, de 28 anos. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, Rogério é um velho conhecido da polícia por praticar pequenos furtos e roubos. De acordo com os policiais, ele é usuário de droga e provavelmente comete esse tipo de crime para suprir a necessidade de seu vício. Nós conversamos aqui na delegacia com a vítima, que não quis gravar a entrevista, mas relatou detalhes sobre a abordagem e também os momentos de agonia que ela viveu. De acordo com ela, sempre que vai à igreja, ela leva alguém de companhia justamente por medo de ser assaltada, por medo de ser roubada. Mas dessa vez nem a companhia do filho evitou que ela tivesse a sua bolsa levada. Ela revelou ainda que dentro da sua bolsa tinha o celular e todos os seus documentos. Uma coisa que a vítima também relatou é que ficou com bastante medo de um homem estar armado, uma vez que o filho correu atrás dele. Ela ficou apreensiva com medo desse homem, desse suspeito, fazer alguma maldade com o seu filho. Bom, o suspeito foi trazido aqui para a sede da delegacia do município de Manacapuru e agora ele vai ficar aí à disposição do Poder Judiciário. E um pedreiro de 51 anos foi morto no bairro Nossa Senhora das Graças. De acordo com testemunhas, a vítima é Francisco Fernandes Basto e teria sido assassinada no lugar do próprio filho.
Francisco estava voltando para casa quando foi surpreendido pela presença de 2 homens que já chegaram efetuando disparos contra ele. A vítima ficou caída exatamente aqui neste trecho da via, depois que recebeu 7 tiros por diversas partes do corpo. Quem socorreu o Francisco foram os vizinhos que presenciaram toda a ação dos criminosos. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo ainda informações dos vizinhos, o Francisco era pedreiro, por isso ele não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas. Quem teria envolvimento com o mundo do crime seria o seu filho. Por isso, o homicídio teria sido um acerto de contas. Na verdade, era para acertar o filho, mas quem acabou sendo a vítima foi o próprio pai. O filho ainda não teve o nome identificado. E agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar esse caso. E no bairro Nova Cidade, uma criança de 4 anos encontrou uma granada das Forças Armadas na tarde de sábado em um terreno. O artefato foi implodido pela polícia. Os moradores aqui da rua Las Palmas, que fica no bairro Nova Cidade, acionaram a polícia porque avistaram exatamente aqui nesse ponto uma granada. O grupo Marte Antibomba chegou aqui rapidamente, isolou essa área, fez uma análise técnica para então começar o processo de detonação desse artefato. Nós recebemos a ocorrência através do CIOPS. À primeira vista era uma granada de mão de uso das Forças Armadas e também das Forças de Segurança. E pelo nível de deterioração dela, não tinha como a gente definir mais características, se ela tinha sido usada ou não. Então, nós chegamos ao local, fizemos a análise visual. Nosso segundo passo foi fazer um raio-x do objeto para ver o seu interior. E, por fim, nós removemos o objeto para um local mais seguro, feita uma contenção com sacos de areia e fizemos o desmantelamento para que aquela granada não tivesse mais condições de oferecer risco a ninguém ou o que quer que fosse. A equipe antibomba encontrou essa granada nesse local, mas segundo os moradores aqui da área, ela estava dentro de um terreno que pertence ao morador desta casa aqui. O filho de 4 anos encontrou o artefato, mostrou ao pai, que prontamente assustado deixou aqui na rua. Estava limpando meu terreno aí atrás, estava roçando meu terreno, limpando, quando meu filhinho me avistou e já com ela na mão, perguntando o que era aquilo. Eu percebendo, devido já muita entrevista que a gente vê na televisão, muita reportagem na televisão, foi que eu mandei que ele deixasse no chão ali. Eu peguei com a pá e trouxe aqui para fora e acionei o 190. Ainda bem, né, que de fato tudo terminou bem nesse caso, mas é preciso investigar como uma granada de uso exclusivo do Exército vai parar dentro de um bairro. Agora a gente fala de 3 homens que foram presos ao desembarcar no porto de Manaus, na Manaus Moderna, após serem flagrados com 30 pacotes de maconha. Quem tem os detalhes desse assunto pra gente agora ao vivo é a repórter Juliana Silva. Olá, Juliana, muito bom dia para você mais uma vez. Conta pra gente, eles estavam vindo de onde? Olá, Adri. Mais uma vez, bom dia para você e bom dia para você que está em casa nos assistindo. Eles estavam vindo do município de Tefé, distante a 522 quilômetros aqui de Manaus, da capital, viu? E realmente foi constatado pelos policiais do primeiro DIP que eles chegaram até o porto com 30 quilos de maconha do tipo skunk. E como que os policiais descobriram? Através de uma denúncia feita pelo aplicativo da Rocan. Alguém que estava na embarcação fez a denúncia anônima, os policiais se deslocaram ali para a chegada da embarcação e eles conseguiram prender o trio em flagrante. Quem foi preso foi o Adriano Cunha de Souza, de 25 anos, Anderley Arruda Queiroz, de 32 anos, Ramon da Silva Maciel, de 21 anos. O Adriano Cunha ele já tem passagem pela polícia
por tráfico de drogas. Ele foi preso na sala de máquinas da embarcação. Ele estava com 5 tabletes de entorpecentes. Já com Anderley Arruda e Ramon da Silva Maciel, eles dois não têm passagem pela polícia, mas a polícia encontrou com eles mais 19 tabletes de droga e uma mochila com 6 pacotes do mesmo entorpecente. Eles vão ficar à disposição da justiça, viu, Adriane? Tá certo, Juliana. Muito obrigada pelas informações. E agora são 7h01. A gente tem imagem ao vivo do nosso drone que está sobrevoando nesse exato momento a Avenida Djalma Batista. Vamos botar aqui as imagens. Já temos as imagens, estão ok? As imagens, portanto, aí da Avenida Djalma Batista para você que está circulando ou está pensando em sair de casa nesse exato momento. Esse é o sentido centro da cidade. Trânsito flui até dentro da sua normalidade para o horário. O engarrafamento não é tão grande. A parte do acesso, a parte de baixo ali da Daci Vargas é maior. Pouco maior. A gente está, na verdade, ali bem pertinho do Amazonas Shopping. Fica o Amazonas Shopping ali à esquerda. Aqui em cima é a Avenida Daci Vargas, que vai ali para o Dom Pedro. E você pode acessar também a Avenida Constantino Nelly por ela. E a gente vai passando, seguindo o fluxo no sentido centro da cidade, debaixo aí dessa alça do viaduto. E aí sim já dá para perceber que o trânsito está mais complicado, no sentido centro da cidade. Sentido oposto, flui dentro de sua normalidade, até tranquilo para o horário. E bem logo ali na frente, ó, a gente está passando na frente do Cine Amazonas, mais uma vez, onde tem uma fila bem grande. Para você que não sabe por que essa fila está grande hoje, é o seguinte, tem 200 vagas para enfermeiros, contratação imediata, além de outras 17 para outras áreas e 6 vagas para PCDs, pessoas com deficiência. Então, para você que é dessa área de enfermagem, pode procurar o Cine Amazonas aí na Djalma Batista. E a gente vai mostrando agora o trânsito tranquilo nesse exato momento aqui em Manaus. O engarrafamento que você percebe são de pontos específicos que você já está acostumado a ver nesse horário. E você costuma usar o celular enquanto dirige? Muito cuidado, pois pode ter graves consequências e, além disso, é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito. Essa infração de trânsito é uma atitude irresponsável que compromete outras vidas. Alerta, inclusive, para motoristas de aplicativos. Vamos conferir na reportagem de Juliana Silva. Foi preciso apenas 7 segundos para que Yuri destravasse o telefone. O problema é que ele estava pilotando uma moto, com passageiro no banco de trás. O principal motivo que me motivou a tirar o celular do bolso simplesmente foi por curiosidade. O celular vibrou e eu queria saber quem estava mandando mensagem naquele momento. Digamos assim, o vício da comunicação cibernética me fez com que eu tirasse o celular do bolso para ver quem estava me mandando mensagem. Quando eu tirei o celular do bolso, a moto desequilibrou porque eu estava cheio de compras, tinha uma pessoa comigo na garupa, e eu deslizei no banco de areias que tinha numa curva e eu caí muito feio. Depois de quase perder a vida, hoje ele aprendeu a lição. Fiquei, na verdade, traumatizado, né? Quando eu estou dirigindo ou pilotando uma moto, eu não pego no celular. Inclusive, meu celular hoje em dia ele só vibra quando eu estou no trabalho, quando eu estou em casa. Quando eu estou dirigindo, eu coloco ele no silencioso nem para ele vibrar, que é para eu não chamar minha atenção. Assim como excesso de velocidade, dirigir alcoolizado e avanço de semáforo, usar o telefone ao volante é perigoso e tem suas restrições. Segundo o Manaus Trans, o ano de 2018 fechou com 5.225 autuações. De janeiro a março de 2019, já são 1.778 registros. Este especialista em trânsito alerta sobre os cuidados que motoristas de carro e moto devem ter. Porque ele tira a atenção. O condutor ele acaba deixando o lado de percepção totalmente, e aí ele não consegue verificar a distância que ele está de um veículo para o outro, ele não consegue verificar a velocidade e etc. Então, a questão maior do perigo é principalmente porque o smartphone ele acaba tirando a atenção do condutor. E isso hoje é uma das causas de acidente, não só aqui dentro de Manaus, como em todo o mundo.
Ranieri é também coordenador estadual do Maio Amarelo, campanha que tem como objetivo reduzir o número de acidentes no trânsito. Segundo ele, em todo o Brasil são 40 mil vítimas fatais. Porém, o maior número é de pessoas com sequelas de acidentes, que chega próximo de 90 mil. O aparelho é permitido quando estiver em um suporte, como, por exemplo, os motoristas de aplicativo utilizam. Mas, mesmo assim, é preciso ter atenção. Não pode manusear o celular. Para não errar e pôr a própria vida e dos pedestres em risco, é preciso estar atento ao que prevê o Código de Trânsito, no artigo 252. É infração média dirigir o veículo com apenas uma das mãos ao volante, como, por exemplo, os fumantes. Uma lei de 2016 acrescentou mais um parágrafo ao artigo. Caso o condutor esteja segurando ou manuseando o aparelho celular, a infração é gravíssima. A multa é de R$ 293,47 e perda de 7 pontos na carteira. E principalmente quem trabalha com aplicativos tem que observar isso. Ele vai se encaixar do mesmo jeito na legislação de trânsito. Enquanto o celular está no suporte, tudo bem. Mas a partir do momento que ele vai lá e toca no celular, isso configura a infração. A principal questão é que você precisa separar o que é infração de trânsito e o que é segurança para o trânsito. Um exemplo, se você me perguntar, a mulher ela pode dirigir de salto, vai ser multada se for pego dirigindo? Pelo Código de Trânsito, não. Mas quando você passa para a questão de segurança, você vai ver que isso é um risco muito grande de dirigir de salto. A questão do celular é a mesma coisa, sendo que hoje, volto a repetir, existe a infração. Para não entrar para o número de ocorrências, o melhor jeito é a prevenção. Você não pode estar transitando com uma arma branca. Se você for pego, você vai responder judicialmente. Então é a mesma coisa, não tem diferença. O que tem que se entender é que a situação é de segurança e é uma coisa que estão deixando de lado. E daqui a pouco a gente fala sobre as contas do governo do estado. Você provavelmente já ouviu falar sobre os atrasos de pagamento de terceirizados, né? Mas o que a Cefaz tem a dizer sobre isso? Será que o governo está conseguindo pagar as despesas? Quem vai responder essas e outras perguntas é o secretário estadual da Fazenda. E você vai ver também o caso de uma mãe que chegou em casa bêbada e agrediu o filho com chutes e ainda ameaçou a criança com uma faca. É um instante só, eu volto já já.